Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria dos conjuntos. Nós vamos utilizar aqui como livro o livro do Gelsiese, Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1. Bom, conjunto. Conjunto é toda coleção de objetos ou de símbolos, e cada um desses objetos ou símbolos, ele vai ser considerado um elemento desse conjunto, tá? Em geral, nós indicamos um conjunto por uma letra maiúscula do alfabeto e os seus elementos entre chaves. Então, aqui eu trago para a gente um exemplo de um conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto. Eu chamei esse conjunto aqui de letra A, que é uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e os seus elementos, tá? Eles são escritos entre chaves. E quando você olha para esses elementos aqui, fica claro para mim que eu estou me referindo às vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U. Tá? Então, é muito importante que você saiba que um conjunto, tá? Ele traz os seus elementos entre chaves. Então, tudo que está entre chaves é chamado de elemento. Tá? Então, quando você olha para esse conjunto aqui, fica claro para mim que a quantidade de elementos desse conjunto é igual a 5. Então, eu escrevo sim, o número de elementos do conjunto A, ele é igual a 5 elementos. Tá? Então, toma muito cuidado com isso aqui. Os elementos de um conjunto, tá? Eles vêm escrito, por exemplo, aqui dentro de chaves. Tudo que está escrito aqui dentro de chaves é chamado para a gente de elementos. Tá? Então, aqui dentro, são os elementos do conjunto. Muito importante você saber isso, tá? Bom, o conjunto também, ele pode ser representado de outras formas, tá? De outras formas. Eu já falei para você aqui, que o conjunto pode ser representado por uma letra maiúscula e os seus elementos escritos entre chaves, tá? Foi uma maneira aqui que tem de representar um conjunto. Uma outra maneira aqui, eu posso representar através de uma propriedade característica, tá? Que é uma propriedade característica de todos os elementos desse conjunto. Então, quando eu olho para esse conjunto aqui agora, eu represento da seguinte maneira. Existe um conjunto A, tá? Que os seus elementos são os X. Mas é qualquer X? Não. Só pode ser o X que é vogal. Então, eu escrevo assim, A é igual a X, tal que X é a vogal. Uma vez que eu escrevo que o meu A são todos os X, tal que X é a vogal, já fica claro para mim, que eu estou me referindo, que o meu conjunto A é formado pelas vogais do nosso alfabeto. E aí eu tenho aqui que a quantidade de elementos desse conjunto são exatamente 5 elementos. Tá? Uma outra forma que é importante e útil, tá? Quando nós formos aqui resolvermos os nossos exercícios, é chamado aqui o diagrama de Venn. Tá? Então, eu tenho aqui o meu conjunto A, tenho aqui, na verdade, aqui um círculo, onde ele vai estar delimitando, tá? Uma circunferência, tá? Essa linha que vai estar delimitando os meus elementos. Então, dentro aqui dessa circunferência, eu tenho, na verdade, A, E, I, O, U, que são, na verdade, os elementos do meu conjunto. Tá? Então, independente se é da primeira forma, segunda forma ou terceira forma, eu tenho aqui, na verdade, uma representação aqui do conjunto formado pelas vogais do nosso alfabeto. Tá? E essas três formas aqui, você percebeu aqui que em todas elas aqui, eu tenho a mesma quantidade de 5 elementos. Bom, relação de pertinência. A relação de pertinência, ela é uma relação estabelecida entre elemento e conjunto. Muito cuidado com isso aqui, tá? Sempre que você for relacionar um elemento com um conjunto, você vai trabalhar com relação de pertinência. Então, você tem aqui que saber diferenciar o que é elemento e o que é conjunto. Falei com você que conjunto, tá? Vem representado por uma letra maiúscula com chaves.
Elemento é tudo que está dentro dessas chaves. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o meu conjunto A, tá? E aqui dentro, eu tenho os meus elementos. Então, é importante você entender isso aqui. Então, quando você for comparar elemento com conjunto, você vai trabalhar aqui, então, com a nossa relação aqui de pertinência, tá? Então, a relação de pertinência, meus amados, é você saber se um elemento pertence ou não pertence a um certo conjunto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que considerar um determinado elemento, que eu chamei ele aqui de X, e eu tenho que ter aqui um conjunto A. E aí, agora eu quero saber se esse elemento X, ele pertence ao conjunto A, ou se ele não pertence ao conjunto A. Então, eu posso ter aqui, na verdade, duas situações. Qual que é a primeira? X pertence a A, esse símbolo aqui, nós lemos ele como sendo X pertence a A, e tem esse outro símbolo aqui que é a negativa, que nós lemos ele como sendo X não pertence ao conjunto A. Tá? Então, um elemento só vai poder acontecer com ele duas coisas comparadas a um conjunto. Ou ele vai pertencer ao conjunto, ou ele não vai pertencer ao conjunto. Tá? Então, nós temos aqui um exemplozinho aqui simples. Considere o conjunto A formado pelas cores da bandeira do Brasil. Tá? As cores que estão presentes na bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. Então, aqui eu tenho um conjunto A, tá? Que é formado pelas cores que representam aí, que estão presentes, né, na bandeira do Brasil. Tá? Quais são as cores? Verde, amarelo, azul e branco. Então, esse conjunto meu aqui, ele tem um total, na verdade, de 4 elementos. Então, eu posso falar o seguinte, o elemento verde, ele pertence ao conjunto A, porque o verde está presente na bandeira do Brasil. O amarelo, ele pertence ao conjunto A, porque o amarelo está presente na bandeira do Brasil. Porém, a cor vermelha, né, não pertence ao conjunto A, uma vez que vermelho não está presente na bandeira do Brasil. Correto? Então, um elemento, ele pode pertencer ou não pertencer a um conjunto. Importante aí você saber essa relação. Tá? E que relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Se você sabe o que é conjunto, você vai saber o que é elemento. Cuidado com isso aí na hora de fazer os exercícios. Tá? Bom, conjuntos especiais. Tá? O primeiro conjunto aqui especial é o conjunto vazio, pelo próprio nome, tá? É o conjunto que não possui elemento. Nós podemos representar o conjunto vazio de duas formas, tá? Por duas chaves, com nenhum elemento lá dentro, ou então com esse zero aqui com risquinho. São duas formas aqui de representar o conjunto vazio. Eu chamo a sua atenção aqui agora, porque tem muita gente que às vezes escreve isso aqui, tá? Esse conjunto aqui não é o conjunto vazio, tá? Esse conjunto aqui, ele possui aqui um elemento, ou seja, o conjunto ele chama S, tá? Entre chaves estão os seus elementos. Então, essa bolinha riscada aqui, na verdade, é um elemento. Então, esse conjunto aqui, que você escreveu, ele não é um conjunto vazio. Ele é um conjunto que possui um elemento. Aquilo ali, a mesma coisa aqui, que você desenhasse, por exemplo, aqui uma maçã. Tá? Então, esse aqui não é um conjunto vazio. Cuidado com isso aí, tá? Então, o conjunto vazio, você representa ele de duas maneiras. Chaves com nenhum elemento, ou então com zero com um risquinho. Esse é o conjunto vazio. Temos o conjunto unitário. É o conjunto que possui um único elemento. Então, por exemplo, aqui, existe um conjunto B, tal que X são os elementos onde o X é a capital do estado de Minas Gerais. A capital de Minas Gerais é única, é Belo Horizonte.
Então, esse conjunto que, na verdade, tem apenas um único elemento. Que elemento que é esse? A capital do estado de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um conjunto unitário. Tá? Então, esse conjunto aqui, o que eu falei para você agora há pouco, ó, ele também pode ser classificado, pode não, ele é classificado como conjunto unitário. Ele tem um único elemento. Muita atenção nisso aí. Tá? Então, você tem que saber que um conjunto é representado por uma letra maiúscula do alfabeto e os seus elementos podem ser representados entre chaves ou pelo diagrama de Venn ou por uma propriedade característica de todos os elementos. Bom, nós vamos fazer aqui agora um exemplo sobre o que nós acabamos de abordar. Exemplo. Seja um conjunto A. Bom, eu quero saber agora aqui, ó, qual que é a relação, digamos assim, ó, que eu posso preencher aqui nessas lacunas. Tá? Então, vamos lá. Eu quero saber se aqui são elementos e se eles pertencem ou não pertencem ao conjunto A. Então, quando você olha aqui para esse conjunto A, ó, às vezes você olha e começa a achar que aqui dentro tem vários conjuntos. Não. Você tem que lembrar o que eu falei para você aqui na aula. Tá? Um conjunto, ele é chamado por uma letra maiúscula e os seus elementos, eles são escritos entre chaves. Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, ó, o conjunto é o conjunto A, eu começo por uma chave e termino por uma chave, e o que está lá dentro, tá? Ó, tudo que está lá dentro, ó, é chamado para mim de elemento. Tá? Ah, mas tem chave, não importa. Uma vez que ele está dentro do conjunto, ele é chamado para mim aqui de elemento. Correto? Então vamos lá. Esse símbolozinho aqui, ó, o primeiro que eu te mostrei aqui, ó, eu falei para você que esse símbolo, ele representa, na verdade, o conjunto vazio. Ah, então, professor, você está relacionando o conjunto com o conjunto? Não. Tá? Isso aqui, na verdade, é o símbolo do vazio? Mas pode ser um símbolo qualquer. Tá? Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, ó, você vai pegar esse cara que está aqui, ó, esse símbolo aqui. Aí você vai lá dentro do seu conjunto agora, ó, e você vai verificar se ele é um elemento ou não. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele está exatamente igual lá dentro do conjunto? Tá? A ele aqui, ó. Então, uma vez que ele está lá dentro do conjunto, ele deixa de ser, tá, o símbolo do vazio e passa a ser, na verdade, um elemento. Então, esse cara que está aqui, ó, ele está exatamente dentro do seu conjunto. Então, ele passa a ser um elemento. Esse elemento, ele está dentro do conjunto? Está dentro do conjunto. Então, aqui eu vou usar o símbolo de pertence, que é uma relação de elemento com conjunto. Tá? Segundo caso agora aqui, ó. Ah, isso aqui é um conjunto. Por que é um conjunto? Porque ele está entre chaves e tem um elemento. Beleza. Até então, isso aqui é um conjunto. Não está errado, não. Agora, vamos ver se ele vai continuar sendo um conjunto. Se ele tiver escrito exatamente igual ele está aqui, lá dentro, ele, na verdade, deixa de ser conjunto e vira um elemento. Então, vamos lá. Até agora, esse cara aqui, ele é um conjunto unitário. Vamos olhar lá dentro do conjunto agora. Ó. Vamos olhar lá dentro do conjunto. Esse cara aqui, ó, ele está exatamente aqui dentro do conjunto? Aí ele está, ó. Aí ele aqui, ó. Se ele está exatamente igual, ele deixa de ser um conjunto e passa a ser um elemento. Então, se esse cara aqui está dentro do conjunto, ele é um elemento. Elemento com conjunto pode pertencer ou não pertencer. E nesse caso aqui, ele pertence, porque ele está exatamente igual lá dentro. Tá? Vamos pegar agora aqui, ó, o terceiro caso. O terceiro caso, ó, eu também tenho aqui até então, um conjunto. Um conjunto que tem aqui dois elementos. Vamos ver se esse cara agora aqui está lá dentro. Se ele estiver lá dentro, ele é um elemento. Então, quando eu olho aqui dentro agora, aqui, eu comparando um por um, eu percebo que ele também está aqui dentro. Então, esse cara aqui deixa de ser um conjunto, tá?
e passa a ser um elemento. Então, se ele é um elemento, eu vou utilizar o símbolo aqui de pertence. O último caso agora aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Ah, ele não está entre chaves. Concordo. Então, está na cara que esse cara aqui não é conjunto. Ele é um elemento. Beleza. Vamos ver se esse elemento aqui, ó, ele está exatamente lá dentro do conjunto, tá? Esse cara aqui, ó, o A minúsculo, ele está exatamente lá dentro do conjunto? Não. Ah, professor, ele está assim, ó. Ah, ele aqui, ó. Ele é esse cara aqui, ó. Não é, não. Ele está entre chaves. Então, esse cara aqui, ó, ele não está entre chaves. Então, ele é elemento. Tem ele aqui dentro aqui? Não. Para ele estar ali dentro, ó, teria que estar, na verdade, o A, na verdade, sem as chavinhas. Então, esse cara aqui, ó, ele não pertence ao conjunto A. Então, se ele não pertence, eu vou usar o símbolo de não pertence. Então, toma muito cuidado quando for fazer os seus exercícios. Tá? Um conjunto é chamado por uma letra maiúscula, os seus elementos vêm entre chaves. Tudo que você vê entre chaves é chamado de elemento. Tá? Importante isso aí, ó. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B também pertencer a A. Então, todo elemento de A tem que estar em B e todo elemento de B tem que estar em A. Se isso acontecer, esses dois conjuntos são iguais. Então, aqui eu trago para você aqui uma situação. Ó. O conjunto A é formado pelas letras da palavra garra. E o conjunto B é o conjunto formado pelas letras da palavra agarrar. Perceba que a palavra garra possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, está aqui, ó, G-A-R-R-A. E a palavra agarrar, que é o conjunto B, possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, está aqui, ó, A-G-A-R-R-A-R. Tá? Então, esses dois conjuntos aqui, ó, por mais que o conjunto B, digamos assim, ó, tenha uma maior quantidade de elementos que o conjunto A, esses dois conjuntos são exatamente iguais. Por quê? As letras que são comuns são as letras A, G e R. Perceba que a letra A, G e R, ela está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, esses conjuntos são iguais. Ou seja, quando você trabalha com um conjunto, você não precisa de repetir os elementos que são repetidos. Tá? E a ordem também que você escreve os elementos não importa. Tá? Então, se eu quisesse chegar, por exemplo, aqui, ó, no comentário, e colocar assim, ó, R, G, A, esses conjuntos aqui continuam sendo iguais. Então, quando você trabalha com conjunto, você não coloca os elementos que são repetidos, tá? E não importa a ordem que você coloca os elementos. Então, para você ter conjuntos iguais, você tem que ter, na verdade, os elementos que estão no conjunto A têm que estar no conjunto B e os elementos que estão em B também têm que estar no conjunto A. E aí você garante que esses conjuntos são iguais. Joia? Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, o conteúdo que eu apresentei aqui nessa primeira aula. Desejo a você bons estudos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.